Nesta série vamos navegar pela história do Gigante da Colina. A história do Clube de Regatas Vasco da Gama começa em 21 de agosto de 1898, na cidade do Rio de Janeiro. A ideia de criação de um clube de remo surgiu de 4 jovens brasileiros: Henrique Ferreira Monteiro, Luiz Antônio Rodrigues, José Alexandre d'Avelar Rodrigues, Manuel Teixeira de Souza Júnior, todos comerciários, caixeiros, trabalhando no centro do Rio de Janeiro. Nos momentos de folga, os jovens alugavam o barco a remo Iracema, no grupo de regatas Gragoatá, em Niterói. A distância entre o Rio de Janeiro e Niterói trouxe a ideia de criar um clube de remo no bairro da Saúde, onde trabalhavam. Um 5º membro foi chamado Lopes de Freitas, e as primeiras reuniões foram realizadas em janeiro de 1898. Após algumas reuniões, o clube foi fundado no dia 21 de agosto de 1898, na Rua da Saúde, 293, atual 345 da Rua Sacadura Cabral. O nome escolhido para o clube, Vasco da Gama, se deu em razão de se comemorar naquele ano o 4º centenário da descoberta do caminho marítimo para a Índia. Em novembro de 1898, 3 meses após sua fundação, o clube se mudou para uma sede definitiva, na Praia Formosa, localizada na Ilha das Moças, em área já aterrada. O primeiro uniforme vascaíno foi escolhido em 6 de setembro, por proposta do então presidente fundador, Francisco Gonçalves Couto Júnior. A faixa branca foi adotada já que era inconcebível a utilização da Cruz de Cristo sob um fundo preto. A solução foi inserir uma faixa branca na altura da cruz. O primeiro uniforme vascaíno apresentava uma faixa horizontal e não vertical. A tradicional faixa vertical só seria introduzida no ano seguinte. Sobre as cores, o preto representa o desconhecido dos mares. Já a faixa diagonal branca representava a rota vitoriosa das grandes navegações portuguesas. Apesar de as atas afirmarem que o símbolo seria a Cruz de Malta, foi efetivamente a Cruz de Cristo a utilizada nos uniformes vascaínos. A utilização da Cruz de Cristo se deu em razão de sua ligação com o navegador Vasco da Gama e com as naus portuguesas. Com a tradição popular, a Cruz de Malta acabou sendo associada ao Vasco desde a sua fundação, e o clube passou a ser chamado de Cruz Maltino. Em 2010, o Vasco lançou uma 3ª camisa que corrigia a história, com a Cruz de Cristo. Na sede provisória, o Vasco montou uma escola para a prática de remo, a primeira na cidade do Rio. Já afiliado à União de Regatas, a estreia do Vasco em competições oficiais ocorreu a 4 de junho de 1899, na Enseada de Botafogo. Ali, a baleeira volúvel, de 6 remos, venceu o primeiro páreo na categoria Júnior, a primeira vitória do Vasco no remo. Em 24 de setembro de 1905, o clube conquistou o primeiro campeonato carioca de remo. Já no ano seguinte, o Vasco sagrou-se bicampeão. Até 2012, o clube venceu o campeonato de remo 46 vezes. Na década de 1910, o Vasco começa a ampliar suas atividades e passa a disputar campeonatos de tiro esportivo. Nessa modalidade, viria a conquistar diversos títulos. Na mesma década, o futebol começa a se popularizar na cidade do Rio de Janeiro. E, em 1913, o Botafogo trouxe como convidado um combinado português formado por jogadores dos clubes portugueses, Sporting, Benfica e Sport Clube Império. Atento a essa movimentação, o presidente vascaíno, Raul da Silva Campos, ele próprio português, percebeu que o Vasco poderia reunir a colônia lusitana em torno do clube, criando assim uma enorme torcida cruz-maltina. O recenseamento de 1920 mostrava que quase 20% da população carioca era portuguesa. Como o Vasco não tinha departamento de futebol, a ideia foi incorporar o departamento do Lusitânia Sport Club. O Lusitânia só aceitava portugueses como sócios, o Vasco, por outro lado, aceitava tanto portugueses como brasileiros. Um acordo entre os clubes em 26 de novembro de 1915 levou à incorporação do Lusitânia pelo Vasco, dando origem ao Departamento de Futebol do Vasco, apesar da oposição dos remadores vascaínos.
O Vasco efetuou então pedido de filiação à LMSA no dia 23 de fevereiro. O pedido foi deferido e o Vasco ficou apto a disputar a terceira divisão do Campeonato Carioca. Para os treinamentos, o Vasco utilizava o campo na extinta Praia do Russell, que era uma continuação da Praia do Flamengo, tendo desaparecido com a criação do Aterro do Flamengo na década de 1960. Já para as partidas, era alugado o estádio de General Severiano do Botafogo. A estreia vascaína no Campeonato Carioca se deu em 3 de maio de 1916 em General Severiano, contra o Paladino Futebol Clube. O gol vascaíno desta partida foi marcado pelo português Adão Antônio Brandão, atleta polivalente que disputou ainda outras modalidades pelo Vasco. Uma reformulação nos quadros da Liga Metropolitana, que passou a se chamar Liga Metropolitana de Desportos Terrestres, permitiu ao Vasco subir à segunda divisão em 1917. O Vasco passou 6 anos na segunda divisão, até vencê-la e conseguir o acesso à primeira divisão em 1922. Em 1919, o Vasco passou a buscar jogadores nos subúrbios cariocas, incorporando aos seus quadros jogadores de qualquer origem étnica, com a condição que soubessem jogar futebol. A base do time de 1919 foi buscada no Engenho de Dentro Atlético Clube, que era o principal clube do campeonato suburbano do Rio de Janeiro de futebol. Nos anos 30, no primeiro campeonato carioca de futebol da década, o Vasco acabou sendo tirado da disputa pelo título num jogo contra o sírio e libanês, do zagueiro Aragão, que usou uma chuteira com chapas de aço no bico. Apesar do fato ter sido descoberto, o jogo não foi impugnado e o Vasco ficou de fora da disputa pela taça. Para compensar os vascaínos, naquele ano o time impôs a maior goleada já sofrida pelo Fluminense, 6-0. Em 1933, uma velha polêmica voltava a se acender no país: a discussão sobre o profissionalismo do esporte. A Confederação Brasileira de Desportos CBD, atual CBF, defendia o amadorismo, enquanto a maioria dos clubes insistia na profissionalização. Por causa dessas divergências, foi criada a Liga Carioca de Futebol. A única exceção entre os grandes foi o Botafogo, que decidiu continuar na AMEA. No mesmo ano, Vasco e América realizaram a primeira partida profissional do estado do Rio de Janeiro e a segunda do país, com vitória vascaína por 2-1. Em 1934, o Vasco, com um elenco cheio de craques, como Leônidas da Silva, Domingos da Guia, Fausto e outros, ganhou novamente o Carioca. O fato de maior importância naquele ano, porém, foi outro. Por causa de uma briga com o Flamengo, o Vasco abandonou a Liga e criou com o Botafogo a Federação Metropolitana de Desportos, FMD. Ironia que o time que tanto lutara para a profissionalização do esporte mudasse de lado e apoiasse a nova Liga, que era filiada à CBD, defendedora do amadorismo. A reconciliação entre os clubes cariocas só ocorreria em 1937 quando, graças à iniciativa de Pedro Pereira Novaes e Pedro Magalhães Correia, respectivamente presidentes de Vasco e América, foi criada a Liga de Futebol do Rio de Janeiro, unindo todos os clubes cariocas. Para comemorar o feito, os dois times se enfrentaram no dia 31 de julho. Por esse fato, o jogo entre os dois passou a ser chamado de Clássico da Paz. No ano de 1940, o Vasco conquistou a Taça Luiz Aranha. Depois desse título, o time passou um considerável tempo sem conquistar nada, até a formação de um grande time, o Expresso da Vitória, uma equipe quase imbatível na época. Tamanho foi seu sucesso, que o Vasco utilizou um time B, chamado Expressinho, para excursionar pelo Brasil. O apelido teria surgido em um programa de calouros da Rádio Nacional, onde um calouro dedicou sua música ao clube e o chamou por esse apelido. O Expresso da Vitória, nos anos 40, encantou o Brasil. Ademir, Barbosa, craques inesquecíveis. Em 1946, uma grave perda. Ademir ira para o Fluminense. E como Gentil Cardoso, técnico tricolor, falara: "Deem-me Ademir que lhes dou o campeonato."
O Fluminense realmente ficou com o Carioca daquele ano. Para compensar os vascaínos, o clube conquistou novamente o Torneio Relâmpago e o Torneio Municipal. Em 1948, Ademir voltava ao time. Neste ano, o Vasco foi convidado a participar do Campeonato Sul-Americano de Campeões. Depois de 4 vitórias e 1 empate, o último jogo seria contra o River Plate. Um empate bastaria para o Vasco, que não tinha Ademir, que se machucara no primeiro jogo do torneio. Foi uma partida nervosa. O goleiro Barbosa brilhou defendendo um pênalti no final da partida. O juiz ainda anulou no primeiro tempo um gol legítimo vascaíno. Partida terminada. Com o 0-0, o Vasco era campeão sul-americano, o maior título do clube até a conquista da Libertadores em 1998. E essa rica história não acaba aqui. Nos vemos logo no capítulo 2 da série.